Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como você está? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou aqui de volta para trazer mais uma mensagem especial para você dentro da nossa série falando sobre hábitos que melhoram a nossa vida. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo e ao mesmo tempo te parabenizar por se colocar em movimento, por se colocar em aprendizado, por se colocar em constante processo de atualização, né? A gente vive uma sociedade onde há um risco iminente aí, que o excesso de informação gere confusão nas pessoas. Porém, eu quero dizer para você que quando você busca conteúdos e informações atualizados e dentro daquilo que você se identifica, ou seja, dentro da sua perspectiva ou dentro da sua expectativa, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve na sua jornada. Então, eu quero convidar você para ficar comigo durante essa gravação, porque nós vamos falar do terceiro hábito que melhora a nossa vida dentro dessa temática que nós temos trazido. Pois bem, você já assistiu o primeiro e o segundo vídeo? Sim ou não? Responde para você aí. Não sei se vocês recordam, mas se não recordam, aqui no nosso canal está a gravação dos outros dois primeiros vídeos, tá? O primeiro vídeo nós falamos sobre não prometa que você não pode cumprir, com base bíblica no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 37. O tema central daquele versículo, seja o seu sim, sim, o seu não, não. No nosso último vídeo, no nosso segundo vídeo, nós falamos sobre não demorar para resolver problemas, focar na solução, tendo como base o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 11. Eu quero motivar e encorajar você para não perder a disciplina de assistir os vídeos. Não permita que a distração tire o seu foco, não permita que a correria do dia a dia tire o seu foco para não assistir os vídeos que a gente tem postado. Se fizer sentido para você, obviamente, não somos obrigados, mas esse conteúdo gerado é para elevar o seu nível de maturidade, o seu nível de discernimento, para que você possa também ter uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, uma vida mais efetiva. E para isso não tem como a não ser a gente aprender e a gente desenvolver novas informações. Mas eu quero dizer para você ser uma pessoa focada, viu? Para você ser uma pessoa bem direcionada e uma pessoa bastante coerente no sentido da busca, para que você não fique buscando de forma aleatória, viu? Para que você não fique refém daquilo que você acha tendência, mas que você tenha um direcionamento claro dentro daquilo que você deseja buscar. O texto de hoje eu quero trazer para você o que está escrito em Daniel. Talvez essa seja uma das passagens que mais me toca. Tá? Este versículo que eu quero trazer para vocês é um dos versículos que mais me tocam dentro daquilo que eu acredito, inclusive. Todos sabem que eu vivo o meu propósito, né? Eu vivo de forma surreal aquilo que eu acredito que Deus tem para mim, para minha casa e para minha família. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre aquilo que eu devo fazer, tendo em prol dentro daquilo que também Deus quer para mim. Pode ser que amanhã ele mude, pode ser que amanhã ele coloque outra coisa no meu coração, pode ser que a vontade dele mude a partir desse vídeo agora, mas até agora, nesse momento, eu tenho plena convicção e certeza que nós estamos caminhando dentro daquilo que Deus tem para nós. Alvimar, qual motivo você tem essa certeza tamanha? De onde você tirou essa certeza tamanha? Gente, a gente percebe, a gente sente quando aquilo que a gente faz está coerente, está convergente, está aderente àquilo que Deus tem para nós. Eu quero trazer isso para você com base bíblica. O terceiro hábito do nosso vídeo, o terceiro hábito que pode melhorar a sua vida e pode continuar melhorando a minha vida é o seguinte: não abandone o seu caminho pela metade. Ou então não abandone o seu propósito pela metade. Ou então não abandone o seu projeto pela metade. Eu quero que você guarde essas três palavras: propósito, projeto e objetivo. Por quê? Porque cada um de nós vamos ter, em algum momento, uma dessas três palavras de forma bem clara na nossa vida. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 13,
vai trazer esse ensinamento prático para nós. Não abandone os seus projetos na metade do caminho. Não abandone o seu propósito na metade do caminho. Não abandone os seus objetivos na metade do caminho. O que vai falar então Daniel, capítulo 12, versículo de número 13? Abre aspas, porque se está em aspas, é uma fala direta de Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que cabe a você. A primeira reflexão que eu quero dizer para você é o seguinte: qual é o seu caminho? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Quais são os seus projetos de vida? Porque não tem como seguirmos um caminho se não estabelecermos o caminho. Não tem como buscarmos um objetivo se primeiro não definirmos a trajetória. Não tem como alcançarmos um alvo se primeiro não definirmos o alvo. O que nós queremos, o que nós desejamos, o que sonhamos. Sabe, hoje eu vivo coisas que eu sonhei há 20 anos atrás. Hoje eu vivo coisas que eu sonhei há 15 anos atrás. Mas eu nunca deixei de ter uma visão clara dentro daquilo que eu sempre quis para mim, para minha casa, para minha família. Eu nunca deixei de imaginar o alvo e por isso que a gente vai construindo um caminho, o caminho de luta, o caminho de batalha, um caminho de esforço, um caminho de disciplina, um caminho de persistência, um caminho de determinação, um caminho de garra, um caminho de esforço. Não tem como alcançar absolutamente nada se não tiver minimamente disciplina, esforço e motivação. Não tem como. E o que Daniel vem falar para nós aqui dentro desse versículo é: quanto a você, essa citação é direta, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Mas para seguir esse caminho, temos que definir o caminho. Para seguirmos esse objetivo, temos que sonhar com ele. Para definirmos o nosso propósito, temos que perguntar a Deus: qual é o teu propósito para a minha vida, Senhor? O que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Esse caminho que eu estou percorrendo não pode ser um caminho aleatório. Essa minha passagem aqui na Terra não pode ser uma passagem sem gerar frutos, e frutos em abundância. Eu não estou aqui apenas para satisfazer os meus desejos, a minha vontade, o meu ego. Mais pessoas têm que ganhar com isso. Então, o ponto-chave e o ponto principal aqui dessa frase é o seguinte: qual é o seu caminho? O seu caminho é um caminho de atender apenas às expectativas suas? O seu caminho é apenas a expectativa de atender a sua vontade, o seu desejo, o seu ego? Se for, tem alguma coisa errada. Porque nós não viemos nesse mundo para apenas satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos objetivos e o nosso ego. Nós viemos para servir, nós viemos para auxiliar, nós viemos para compartilhar, nós viemos para nos doar a algo maior. E não é conversa de bom samaritano, e não é conversa clichê, e não é conversa demagógica, é conversa real, porque a Bíblia nos ensina a servir e não a ser servido. Então, qual é o seu caminho? Uma vez definido esse caminho, vai até o fim. Mas lembra, esse caminho tem que ser um caminho baseado em servir alguém, servir o outro, para que também você alcance o seu objetivo. Na dúvida, pergunte para Deus em oração. Entra no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e fala: Senhor, o que tu quer de mim? Senhor, eu estou agora nesse momento me entregando a ti para que o Senhor fale comigo. O que o Senhor deseja para mim? Como que eu devo agir no meu trabalho, na minha empresa, com as minhas amizades? Como que deve ser a minha abordagem no dia a dia com as pessoas? Qual que é o teu propósito para mim? Qual que é a tua vontade para mim? Como que eu devo me comportar no dia a dia para atender aquilo que o Senhor sonha para mim? Porque Deus tem um sonho para você, Deus tem um sonho para mim, Deus sonha com a gente porque Ele sabe o que Ele quer para nós. Só que às vezes a gente se afasta disso por buscar caminhos de vaidade, de ego, de orgulho, buscar caminhos onde o bem material é maior que o serviço, buscar caminhos onde a minha vontade é soberana a toda e qualquer coisa. Então, ei, olha para cá. Cuidado com o caminho que você estabelece para você. Se é um caminho onde só você ganha,
você vai estar fadado ao fracasso, porque no reino de Deus não é só a gente que deve ganhar. Outras pessoas ao nosso redor devem ganhar com a trajetória que nós estamos fazendo. Então, se você já traçou o seu caminho e se os ganhos desse caminho só dizem respeito a você, por favor, reveja. Esse hábito não vai melhorar a sua vida. Pelo contrário, vai prejudicar. Porque lá na frente você vai ver que a conta não fechou, que tudo foi vaidade, que tudo foi ego, que tudo foi orgulho, que na verdade você não fez nada em prol do outro para a sociedade. Salomão, no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, falou claramente isso. E tudo se esvai. No final da vida tudo é vaidade. No final tudo é orgulho. E por que tanto isso? Porque muitas das vezes o coração do ser humano se envaidece numa busca individual e egocêntrica. Está errado, meus queridos. A nossa busca tem que ser coletiva, claro que dentro de uma perspectiva de ajuda mútua, colaboração, cooperação, para que todos ganhem com isso. Mas, uma vez definido esse caminho, vai até o final. A frase que eu disse mais cedo, o excesso de informação gera confusão, tem tudo a ver com esse versículo, porque quando a gente busca de forma demasiada informação sem direcionamento, foco, disciplina e motivação, a gente vai se envaidecendo e a gente vai buscando aquilo que é moda. E aquilo que é moda não traça caminho fixo. Aquilo que é tendência não traça caminho fixo. Aquilo que é aleatório não traça constância. Então é o seguinte, defina um caminho, defina uma rota, defina uma jornada, defina um objetivo, defina um propósito, defina um projeto e vai até o fim. E peça a Deus para direcionar, para te mostrar se aquele caminho é o melhor caminho que Ele também quer para você. Porque em Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer mais ou menos assim, só eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de prosperar, planos de paz, planos de esperança, planos de alegria. Ah, meu Deus do céu, se a gente souber o quanto que Deus tem de bom para nós, nós não ficávamos perdidos na vida, colocando expectativa em outra coisa, a não ser nele. Então eu quero motivar você para compreender que, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Portanto, defina esse caminho. Mas esse caminho não pode ser para um ganho individual, para um ganho egocêntrico, para um ganho centralizado. Não. Mais pessoas têm que ganhar, mais pessoas têm que ser beneficiadas, você tem que ter paz no coração e esse caminho tem que ter confirmação bíblica. Eu vou transferir essa palavra, aliás, eu vou transformar essa palavra caminho para decisão. Quanto a você, siga a sua decisão até o final. Melhor, quanto a você, siga a sua escolha até o final. Porque fica mais direto. Sustenta a sua decisão. Sustenta a sua escolha. Sustenta. Se você tem clareza que esse é o seu caminho, sustenta. E eu posso trazer N experiências minhas aqui para demonstrar o quanto isso é importante. O quanto isso é relevante. A gente sustentar uma decisão, uma escolha baseada no caminho que a gente quer traçar. Vai ser fácil? Não. Vai ser leve? Nem sempre. Mas vai ser possível? Claro que sim. Mas para isso eu tenho que fazer uma excelente escolha de traçar esse caminho. Porque é Deus que está dizendo para nós sobre a necessidade de definirmos um caminho. E por fim, no restante da frase vem dizendo assim, ó, você descansará e então, no final dos dias, ou no final da vida, você levantará para receber a herança que cabe a você. Mas a herança aqui não é bem material, queridos. Nós não estamos falando aqui de promessa mundana. A herança é vida eterna. Não sei se vocês vão compreender o que eu quero dizer, mas a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem e fazendo um estágio. Um estágio para sermos melhores, um estágio para sermos mais maduros, um estágio para sermos mais sábios, porque a nossa vida mesmo começa depois que a gente vai embora. A nossa vida de verdade não é aqui. Portanto, se nós criarmos esse hábito na vida, se nós criarmos esse hábito de não abandonar pela metade nossos projetos, nossos objetivos e nosso propósito,
descansa em paz, porque a herança está garantida. Mas esse propósito, esses projetos, esses objetivos não podem trazer inquietude. Esses propósitos, esses projetos, esses objetivos não podem deixar de ter confirmação bíblica. Tem que ter confirmação bíblica. Esses propósitos, esses projetos, esses objetivos não podem ser para ganhos apenas individuais. Mais pessoas têm que ganhar com esse caminho que eu estou traçando. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua família, amigos queridos, enfim. Outras pessoas precisam ser alcançados pelo teu transbordo, no sentido do caminho que você está traçando e do caminho que você está fazendo. Aí sim, você descansará e no final dos dias você levantará para receber a herança que cabe a você. Não está falando de carro importado, não está falando de herança de casa milionária, não está falando de prosperidade mundana, não. A herança aqui é vida eterna. Então Deus nos convida a ter uma vida constante e de criação de hábito para que o nosso futuro seja baseado nisso e para que nós alcancemos essa herança baseado numa mudança de vida aqui na Terra. Na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, em qualquer área que você estiver, em qualquer lugar que você estiver. Se você tem caminhos bem definidos, se você tem objetivos bem traçados, se você tem projetos bem descritos, mas desde que esses projetos te tragam paz no coração, porque projeto que não traz paz no coração não dá nem para começar. Esses projetos têm confirmação bíblica. Leia a Escritura para entender como que nós devemos nos comportar com as nossas escolhas. E terceiro, essas escolhas, esses propósitos, esses projetos vão proporcionar ganhos para outras pessoas também. Descansa, porque no final a conta fecha. Porque no final a conta fecha. Sabe qual que é o meu maior medo? O meu maior medo é depois que tudo isso aqui acabar, eu chegar diante de Cristo e Cristo falar comigo assim, eu não te conheço. Biblicamente falando, isso está previsto, de que no final de tudo nós chegaremos diante de Jesus e corremos o risco dele falar assim, eu não te conheço. O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com a oportunidade que eu te dei de conviver com as pessoas, para você influenciá-las positivamente, para você incentivá-las, para você empoderá-las? Ei, o que você fez com tudo aquilo que eu depositei em você? Ah, Senhor, eu guardei porque eu fiquei com medo do ladrão roubar. Servo inútil. Ah, eu mantive e multiplicou só um pouquinho porque eu fiquei com medo. Servo inútil. Agora, se a gente pegou, se a gente transbordou, se a gente multiplicou, se a gente triplicou e se a gente compartilhou, a gente corre o risco de ouvir de Deus, de Jesus assim, pode entrar. Esse eu te conheço, servo bom e fiel. Então não abandona os seus projetos no meio do caminho, não. Não abandona. Não deixa de seguir aquilo que você tem na sua mente. Não deixa de fazer aquilo que você sempre sonhou. Mas eu quero dar uma dica para você, não fica preso a ganho financeiro, não. Dinheiro é consequência, dinheiro é fluxo, né? Entra e sai o tempo todo. Encontre propósito para o caminho que você está traçando. Encontre objetivo final para o caminho que você está traçando. E esse caminho que a gente está traçando e esse objetivo não pode ser o ter, mas sim o ser. Não pode ser ganho material, mas tem que ser ganho intangível. Que a gente encontre sentido, que a gente encontre propósito, que a gente descanse a cabeça no final do dia e fale assim, graças a Deus, que bênção que foi, que sensacional que foi. Consegui alcançar o objetivo principal, que era influenciar as pessoas. Porque é isso que Daniel está dizendo aqui. É isso. Daniel está dizendo que, quanto a você, siga o seu caminho até o final, mas esse caminho precisa ser bem escolhido, porque se a gente escolhe um caminho errado, quem vai arcar com as consequências também é a gente. Então não é buscar qualquer caminho, não é seguir qualquer caminho, é seguir um caminho que está baseado aqui, ó, nessa Bíblia.
buscar e fazer um caminho que está escrito e previsto aqui dentro. Um caminho de serviço, um caminho de apoio, um caminho de bom exemplo, um caminho de gratidão, um caminho de mansidão, um caminho dos dons do Espírito, um caminho de fazer valer a pena os talentos que Deus nos deu, um caminho de sobriedade, um caminho de benevolência, um caminho de compaixão. Esse é o caminho. E aí a gente pode descansar em paz, porque no final a herança vem. E que herança é essa mesmo? Vida eterna. Perdão dos nossos pecados. Então, o terceiro hábito que vai melhorar a sua vida é conseguir compreender que você não pode deixar os seus projetos pela metade. Que você não pode deixar os seus objetivos pela metade, que você não pode deixar o seu propósito pela metade. Fechado? Então, esse foi o nosso terceiro vídeo. Eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez e dizer para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Não fica com receio não, né? Não fica com receio desse vídeo chegar a mais pessoas não. Faz o seu papel. Nós estamos aqui num trabalho extremamente voluntário de levar informação e levar conhecimento para as pessoas. Portanto, não fica com receio não. Clica aí no aviãozinho aí, manda para as pessoas, compartilha com elas. Manda o link no grupo da família, olha, assiste aí, que legal. Porque isso pode ajudar muitas pessoas a se encontrarem também. Fechado? Eu quero agradecer você e deixar aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.